Olá, eu me chamo Guilherme Jesus e agora eu vou dar início à nossa aula sobre os glicídios. Os glicídios, ou carboidratos, como eles são mais comumente conhecidos, são biomoléculas extremamente importantes que estão presentes em vários compostos do nosso dia a dia e talvez a gente nem perceba. E eles também são extremamente importantes porque vão regular a atividade e metabolismo de vários seres vivos. A gente pode dividir os glicídios em mono, di e polissacarídeos, e eu vou começar falando um pouco sobre os monossacarídeos. Os monossacarídeos são as estruturas mais básicas, entre aspas, dos glicídios. Eles funcionam mais ou menos como tijolinhos, pensa neles dessa forma, que vão ser usados para construir os di e os polissacarídeos. Alguns exemplos que a gente tem de monossacarídeos é a glicose, a galactose, a manose. Mesmo sendo mais básicos, eles são extremamente importantes. Na sua estrutura, os monossacarídeos vão possuir uma cadeia carbônica de 3 a 7 carbonos que vão estar ligados a grupos hidroxila e também ligados a um grupo funcional, aldeído ou cetona. Quando ligados a um grupo funcional aldeído, eles vão se chamar aldoses, e quando ligados a um grupo funcional cetona, vão chamar cetoses. Além disso, a gente vai nomear ele de acordo com a quantidade de carbonos, mais ou menos. Então, se tem 3 carbonos, triose, se tem 5, pentose, e assim por diante. Lembra que eu falei que os monossacarídeos, apesar de mais simples, entre aspas, são muito importantes? Então, eles vão desempenhar diversas funções, entre elas a sinalização, por exemplo, a glicose 6-fosfato. Isso vai ser importante para que as células consigam desempenhar bem as suas funções. Eles também vão fazer parte dos ácidos nucleicos. Então, lembra lá no ensino médio, quando a gente estudava ácidos nucleicos e via que a sua composição era um grupo fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose? Então, essa pentose nada mais nada menos é do que um monossacarídeo com 5 carbonos na sua cadeia carbônica. Eles também vão ser importantes para a fonte e reserva de energia. O melhor exemplo é a glicose, né, que vai estar presente no nosso dia a dia e vai ser uma ótima fonte de energia. Além disso, ela pode ser reservada em forma de glicogênio. E também tem a frutose, que está presente nas frutas e que pode ser uma fonte de energia para a gente também. Quando a gente está estudando aminoácidos, a gente vê que eles possuem isomeria entre eles. E aqui não vai ser diferente. Os monossacarídeos também vão possuir estereoisômeros. E para descobrir a quantidade, é só você elevar 2 a quantidade de centros quirais que esse monossacarídeo possui, ou seja, a quantidade de carbonos assimétricos que ele tem. Por exemplo, um monossacarídeo que tem 5 centros quirais, ou seja, 5 carbonos assimétricos, vai possuir 32 estereoisômeros. Normalmente metade está na forma destrógena e metade na forma levógena. Quando dois estereoisômeros diferem entre si apenas pela rotação de um carbono, a gente chama isso de epímeros. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. A glicose ela é epímero com a manose e também é epímero com a galactose. Os monossacarídeos são sólidos cristalinos que vão ser solúveis em soluções aquosas polares, por exemplo, a água, e insolúveis em soluções aquosas polares. E normalmente em meio aquoso, eles não vão apresentar essa forma linear que a gente está mostrando, eles vão apresentar uma forma cíclica. Isso acontece porque o grupo carbonila vai reagir com o grupo hidroxila e vai formar o que a gente chama de N-acetal, quando isso acontece com uma aldose, e M-cetal, quando isso acontece com uma cetose. Se essas moléculas formadas possuírem 5 átomos no seu anel, elas vão ser chamadas de furanoses. Se elas possuírem 6, elas vão ser chamadas de piranose. Por exemplo, a glicopiranose tem 6 átomos no seu anel, 5 de carbono e 1 de oxigênio. Entendeu? Putz, isomeria de novo. Sim, mas eu prometo que é simples. Bora lá. Esses anéis que foram formados também vão possuir estereoisômeros, uma vez que durante o processo da reação, esse álcool pode entrar na frente ou nas costas da carbonila e formar o que a gente chama de forma alfa e beta, dos M-acetais e dos M-cetais. Essa forma alfa e beta são chamadas de anômeros, e o carbono da carbonila vai ser chamado de carbono anomérico. Tá vendo como é simples? Tá, agora que a gente entendeu que esses monossacarídeos em meio aquoso vão estar nessa forma cíclica, ou seja, esse formato de anel, e vão poder apresentar a forma alfa e beta, vou adicionar mais uma informação. Esses monossacarídeos eles podem se interconverter nessas duas formas, ou seja, fazer um processo chamado de mutarotação, onde o monossacarídeo que está na sua forma alfa vai se abrir na sua forma linear e vai se fechar novamente na sua forma beta. Esse processo ele é importante, ele vai influenciar em algumas reações do nosso organismo e também vai acontecer até que elas entrem em equilíbrio entre as formas alfa e beta. Eu tenho certeza que enquanto eu tava falando aqui sobre glicídio, sacarose, glicose, frutose, a primeira coisa que veio na cabeça de vocês foi açúcar. E com açúcar eu quero dizer doce. E tá certo, mas vamos entender como isso funciona? Então, lá nas papilas gustativas da nossa língua, a gente vai ter os botões gustativos. E nesses botões, as células gustativas. Essas células, elas vão possuir receptores acoplados à proteína G. Vários glicídios e açúcares simples têm a capacidade de se ligar a esses receptores e desencadear uma resposta que vai chegar lá no nosso córtex e entender como doce. Mas é importante ressaltar que esses receptores são específicos. Então, por exemplo, o monossacarídeo na sua forma destrógena vai se ligar ali e responder, né, de forma doce, né? Vamos entender como doce.
Mas, esse mesmo monossacarídeo, se ele estiver na sua forma levógera, é possível que o nosso córtex interprete de outra forma, e a resposta não seja tão agradável assim. Além disso, é importante dizer que não são só os monossacarídeos, os polissacarídeos, os glicídios em geral, que possuem esse aspecto. Existem aminoácidos, que vão possuir sabor doce, e até substâncias tóxicas, como o nitrobenzeno, que vão ter a capacidade de se ligar a esses receptores. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os disacarídeos. Os disacarídeos são moléculas formadas a partir de uma ligação glicosídica. Essa ligação glicosídica acontece entre dois monossacarídeos, que, como o Gui falou, apresentam uma forma cíclica. E nessa forma cíclica, eles vão ter o carbono anomérico, que é um carbono, que é um carbono assimétrico, que está ligado tanto à carbonila quanto à hidroxila. A partir daí, a gente vai ter uma classificação para esses monossacarídeos, eles podem ser tanto alfa quanto beta. A conformação alfa, como vocês conseguem ver na imagem, a gente vai ter a hidroxila no sentido oposto à carbonila, ou seja, o oxigênio da carbonila está para cá e o da hidroxila está para baixo, como vocês conseguem ver em verde na imagem. Já a conformação beta não, os dois vão estar na mesma direção, tanto o oxigênio quanto a hidroxila vão estar no mesmo sentido. Assim a gente consegue classificar a ligação glicosídica, tanto em alfa quanto em beta, dependendo do primeiro monossacarídeo. O primeiro monossacarídeo a gente identifica ele vendo na imagem, ele vai ser sempre o esquerdo, então a gente pode classificar assim. Mas continuando falando de como ocorre essa ligação, a hidroxila do M-acetal vai se ligar ao álcool da outra molécula de monossacarídeo. Assim, a gente vai ter uma desidratação, formando uma ligação covalente entre esses dois monossacarídeos, e essa reação tem o nome de ligação glicosídica. Bom, agora que a gente já entendeu como forma o disacarídeo, a gente pode citar alguns, como a sacarose, que é formada pela união da glicose e da frutose, a maltose e a trialose são formadas pela união de glicose com glicose, e também a lactose, que é formada a partir da união de glicose com galactose. Bom, é muito importante entender que na ligação glicosídica a gente vai ter um carbono anomérico que vai ser ligado a outra molécula de monossacarídeo. Não necessariamente o mesmo carbono anomérico, não isso. Às vezes, a hidroxila de um carbono anomérico vai se ligar à extremidade oposta que se encontra o carbono anomérico no outro monossacarídeo. E isso é um detalhe muito importante que diferencia maltose e trialose. Na maltose, a gente vai ter a hidroxila de um carbono anomérico ligado à hidroxila da extremidade oposta ao carbono anomérico da outra molécula de monossacarídeo. Já na trialose vai ser diferente, vai ser a hidroxila dos dois carbonos anoméricos, um em cada monossacarídeo, vão estar ligados entre si. E essa é uma diferença muito importante entre as duas. A partir disso, a gente entende que nem sempre o carbono anomérico vai estar ligado. Desse modo, quando ele está ligado, ele vai ser chamado de não redutor, açúcar não redutor, porque o carbono anomérico já está ligado. Agora, quando o carbono anomérico estiver com a extremidade livre, a gente vai chamar esse açúcar de redutor, porque ele ainda pode se ligar a outra molécula. Como vocês podem ver na imagem, então, a gente vai ter a sacarose sendo um não redutor e a lactose sendo um redutor, porque ele encontra, aqui ó, do lado direito da imagem, a gente consegue ver que o carbono anomérico dele não está ligado. Já na sacarose, isso não acontece. Bom, quando a gente já entendeu o que é um açúcar redutor e um açúcar não redutor, a gente tem que falar de dois processos muito importantes que vai acontecer em consequência disso no nosso corpo. O primeiro é a glicação, que é um processo não enzimático, o glicídio ele vai se ligar tanto a proteína, lipídios, ácidos nucleicos no nosso corpo, de modo covalentemente. Isso acontece quando há alta concentração de glicose no sangue. A gente consegue detectar isso porque é um processo gradual, não é de um dia para o outro. A gente consegue detectar isso no corpo, então, a partir do exame chamado hemoglobina glicada, que a gente consegue avaliar a taxa de concentração de glicose no corpo em um longo período de tempo, porque é como se o paciente ele não tivesse como mentir, sabe? Porque muitas vezes muitos pacientes eles ficam sem comer por um tempo para baixar o nível de glicose, para aí sim no exame dele dar uma glicose baixa e ele não ter que lidar com um problema como a diabetes. Mesmo ele precisando, mas ele vai estar só mentindo para si mesmo. Além disso, essa ação redutora ou não redutora dos açúcares vai ser muito importante, porque a gente vai ter outro processo também chamado de glicosação, que é um processo muito importante no nosso corpo, é um processo regulado por enzimas, e ele vai atuar na estrutura, no funcionamento de proteínas e lipídios, sendo importantíssimo e indispensável para o nosso corpo, porque assim, essas proteínas, esses lipídios não teriam a mesma função e a mesma utilidade para o nosso corpo se não tivesse esse processo. Nós vamos falar agora um pouco sobre os polissacarídeos. Os polissacarídeos são cadeias extensas feitas de monossacarídeos. Então, é uma macromolécula composta de monossacarídeos que são ligados por ligações glicosídicas.
Os polissacarídeos, eles são compostos de açúcares simples, que são, né, os monossacarídeos, como a glicose ou a frutose. Pode ter uma função variada, então ele pode apresentar uma função estrutural, como, por exemplo, a quitina, que está presente na parede celular dos fungos, ou pode desempenhar uma função de armazenamento de energia, como é o glicosídeo. Eles não são solúveis em água, geralmente, né? O costume é que não sejam solúveis em água, mas, por exemplo, o amido, em certas condições, ele é solúvel, mas, no geral, é comum que os polissacarídeos não sejam solúveis. E eles também não apresentam sabor doce. Apesar de eles serem formados por monossacarídeos, que são açúcares simples, não é comum que o sabor deles seja doce. Dentro dos polissacarídeos, a gente tem os homopolissacarídeos e os heteropolissacarídeos. Eu vou falar um pouco deles para a gente poder diferenciar. Os homopolissacarídeos, eles são formados por um único tipo de monossacarídeo e eles podem ser ramificados ou podem ser não ramificados, podem ser lineares, assim. Um exemplo dele é a celulose, que está presente na parede celular das plantas. Já os heteropolissacarídeos, eles são compostos por vários tipos de monossacarídeos, enquanto o homopolissacarídeo é um tipo de monossacarídeo, o heteropolissacarídeo pode ser vários tipos, 2 ou mais tipos. E um exemplo dele é o glicosaminoglicano, que é como o ácido hialurônico, a heparina, que são encontrados na matriz extracelular do tecido e no tecido conjuntivo. Matriz extracelular e no tecido conjuntivo. Agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do polissacarídeo e a importância dele dentro da classe dos mamíferos. Falando um pouco agora sobre a estrutura dos polissacarídeos, a gente pode destacar que os polissacarídeos que têm uma estrutura linear, eles têm mais uma função voltada para a estrutura. Por exemplo, a quitina é uma estrutura na parede celular dos fungos e tem a ver com a estrutura mesmo, com sustentação, com formato. Já os polissacarídeos que são ramificados, eles já têm mais um papel com energia, armazenamento e liberação rápida de energético, como, por exemplo, o glicogênio. Eu queria destacar aqui também o glicosaminoglicano, que é um tipo de polissacarídeo também muito importante na classe dos mamíferos, justamente por conta dessa questão da estrutura que ele apresenta. Ele é um polissacarídeo linear e não ramificado. Então, ele apresenta um papel muito importante na classe dos mamíferos, com um exemplo aqui do ácido hialurônico, que está muito presente na nossa pele, na articulação dos olhos, é crucial para lubrificação e hidratação dos tecidos. E a gente também tem a heparina, que vai atuar como anticoagulante natural, presente também nos tecidos. E queria falar também um pouco sobre as aplicações terapêuticas que traz, né, no glicosaminoglicano, que tem os suplementos, por exemplo, em algumas situações podem ser usados para ajudar nas condições de osteoartrite, e medicamentos também, como a heparina, né, que é usada como um anticoagulante em tratamentos médicos. Depois, a gente vai falar um pouco melhor sobre o glicogênio e sobre a importância dele também na classe dos mamíferos. Então, falando sobre a estrutura do glicogênio, o glicogênio ele tem uma estrutura muito parecida com a da amilopectina, só que com mais ramificações. E essas ramificações, elas permitem a mobilidade rápida da glicose. Então, a gente tem glicogênio armazenados no fígado e no músculo. E é por isso que é tão importante para a classe dos mamíferos o glicogênio, porque ele tem essa função energética e manter essa homeostase de glicose no nosso sangue é muito importante. Então, vem no glicogênio hepático, que tem essa função de fazer essa liberação da glicose no sangue quando a gente precisa, quando, por exemplo, tem um intervalo longo entre as refeições, ou está de jejum, ou é uma atividade física muito intensa. Já o glicogênio fica no músculo, ele tem uma função energética, então ele cria uma via glicolítica com ATP direto e não precisa passar pela nossa corrente sanguínea, é uma via glicolítica direta. E fica no nosso músculo e tem essa função de energia. Então, sobre o glicogênio, além disso tudo, também ele tem uma estrutura granulosa. São armazenados em grânulos dentro do citoplasma da nossa célula. Então, acho que é isso sobre o glicogênio, a importância dele. E eu vou passar a palavra para a Daphne e para a Duda para terminar o nosso trabalho. Gente, então eu vou falar um pouco sobre matriz extracelular. Na matriz extracelular e heteropolissacarídeos, a definição que é composta por uma rede de macromoléculas, incluindo os heteropolissacarídeos, que desempenham um papel essencial, né, no suporte estrutural dos tecidos. Heteropolissacarídeos, como GADs, são componentes-chave na matriz extracelular, né, constituídos por diferentes monossacarídeos. Já a função dos GADs na matriz celular, elas são longas em cadeias polissacarídeas que se ligam a proteínas, né, formando proteoglicanos. Os proteoglicanos regulam o espaço
extracelular que facilita a comunicação celular e influencia o crescimento, né, de diferenciação celular. Já a interação entre os GAGs, proteoglicanos e regulação de processos biológicos, os proteoglicanos, né, são formados pela interação de GAGs com proteínas, né? Eles desempenham um papel crucial na regulação de processos de desenvolvimento, como o desenvolvimento tecidual e também cicatrização e plasticidade celular. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os glicoconjugados. Os glicoconjugados, eles são moléculas de glicídios ligadas a outras biomoléculas, podendo ser tanto proteínas e lipídios. Bom, a gente vai ter as glicoproteínas, que são moléculas de glicídios ligadas a proteínas, e essas vão ter a função de sinalização celular. A gente vai ter também os glicolipídios, que vão ter um papel muito importante na membrana celular, e também as proteoglicanas, que são as GAGs, que elas são encontradas na matriz extracelular dos tecidos, que são muito importantes para manter a hidratação, para prender a água ali naquele local. A matriz extracelular no sistema nervoso central, ela oferece suporte estrutural no tecido cerebral. Ela também regula a interação entre neurônios e células glias. Influencia também a plasticidade sináptica no processo de sinalização celular. Os componentes da matriz extracelular e funções fisiológicas cerebrais têm o colágeno e laminina que ajudam a manter a integridade do tecido cerebral. Também facilitam a comunicação entre as células. Alterações da matriz extracelular em doenças neurodegenerativas. Em doenças como Alzheimer, Parkinson, ela é alterada, né, a matriz extracelular. Essas mudanças prejudicam a comunicação neuronal e aceleram a degeneração. Já as implicações do tratamento, né, de doenças cerebrais, o ideal é estudar, né, as alterações na matriz celular que pode fornecer instigas para novos tratamentos. E também o foco na recuperação da função cerebral e combate à neurodegeneração. É muito importante.